estatística está presente em nossa vida em muitas maneiras. E mesmo que às vezes ela passe despercebida, podemos identificá-la no boletim de um aluno, em um grupo de amigos ou em uma sala de aula. Nesse vídeo, a gente vai explorar alguns conceitos de estatística, tais como a média ponderada, moda mediana, média aritmética, frequência absoluta e relativa. Mas antes, vamos ver o que é estatística. Depois da gente ter falado como é que a estatística aparece no nosso grupo, a gente vai mostrar um pouquinho da história da estatística, de onde ela veio e para que ela era usada inicialmente. As primeiras aplicações da estatística estavam voltadas para as necessidades do Estado, na formulação de políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos à administração pública. A abrangência da estatística aumentou no começo do século XIX para incluir a acumulação e análise sobre dados de maneira geral. Hoje, a estatística é largamente aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública e privada. Seus fundamentos matemáticos foram postos no século XVII, com o desenvolvimento das teorias das probabilidades, por Pascal e Fermat. Assim, o propósito original da estatística era fornecer os dados a serem usados pelo governo e outras organizações. Agora que a gente já falou da história, a gente vai falar um pouquinho da definição de estatística. A estatística é um conjunto de métodos usados para analisar os dados. Ela pode ser aplicada em praticamente todas as áreas de conhecimento humano. Em algumas áreas, recebe nome especial. Estatística é a ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados. Tem muitos fatores na estatística que dão para descobrir vários dados a partir desses fatores, por exemplo, moda, média e etc. A estatística trata principalmente da coleta, análise, interpretação e apresentação de dados. Ao nos aprofundarmos na estatística, nos deparamos com uma série de ramificações de informações que o mesmo dado pode transmitir. Para entendermos a estatística como um todo, é necessário ver como cada uma dessas informações aparecem, através de quais recursos podemos encontrá-las e em qual subtema da estatística elas se enquadram. Para isso, pensemos em uma situação. Vamos imaginar o aluno João. João quer fazer as médias de seu trimestre em matemática. Suas notas foram 5, 7, 8,5, 8,5 e 6. Se todas as notas têm o mesmo peso, qual será a sua média? E caso a primeira e a segunda valessem 10%, a terceira e a quarta valessem 5% e a quinta valesse 20%, qual seria a sua média então? Além disso, João quer calcular a mediana entre sua nota mais alta e mais baixa do ano. Sendo que a mais alta foi 10 e a mais baixa foi 3,5, como esse cálculo deve ser efetuado e qual o seu resultado? E se João quiser estabelecer frequências em suas notas? Constando que a nota que João mais tirou foi 7, esta que se repete 6 vezes, o que este número representa para ele? Um conceito extremamente importante da estatística é o conceito de população e amostra. Ele consiste na ideia de que a população, que é o conjunto de dados e objetos que formam a pesquisa, se relacionam com a amostra, que é o subconjunto desses dados que fazem com que o foco da pesquisa vá para diferentes áreas. Agora, vamos nos aprofundar no conceito já apresentado de população e amostra. Bom, para entender esse conceito, é necessário partir do pressuposto de que toda pesquisa estatística tem um público-alvo ou elementos que compõem uma determinada pesquisa. O grupo de indivíduos que a compõem ou que são o destinatário da mesma é chamado de população e é unido por uma característica em comum, como, por exemplo, por pertencerem ao plano de saúde X, por serem os alunos de uma escola Y ou por fazerem parte de qualquer coletivo geral de elementos. Na estatística, a população é classificada como finita ou infinita. A amostra faz com que o subconjunto dessas informações formem uma pesquisa mais variada e com mais aprofundamento em determinados assuntos. Tendência central é o nome que damos a um valor típico em uma distribuição de probabilidade. Isto é, tendência central consiste na conclusão com uma amostra de vários dados e valores. A tendência central pode ser obtida por meio da mediana, média e moda. A mediana. A definição que achamos foi que o valor pertencente ou não ao conjunto de dados que divide em dois subconjuntos de mesmo tamanho. De uma forma mais simples, é o valor que divide o conjunto de dados ao meio. Os dados devem ser sempre organizados em forma crescente.
Para calcular a mediana, como foi dito antes, é necessário colocar os dados em ordem crescente. Após fazer isso, é preciso somar todos os dados. Como resultado da soma, temos que dividir por 2 e assim descobriremos ela. Por exemplo, a maior nota que João tirou foi 10 e a menor nota foi 3,5. Assim, teremos que somar 10 com 3,5, dando 13,5. Após fazer isso, temos que fazer 13,5 dividido por 2, achando 6,75, que é a mediana. A média é o valor que aponta para onde mais se concentram os dados de uma distribuição. Pode ser considerado o ponto de equilíbrio das frequências. Média ponderada é a média em que cada valor tem um peso. A média aritmética é a média em que se atribui o mesmo peso a cada valor. Já a média ponderada é a média calculada a partir de dados com pesos diferentes. A média ponderada é calculada por meio da soma das multiplicações entre valores e pesos e depois pela divisão desses pelo peso final dos dados. Por exemplo, no cálculo da média das notas do João no trimestre com seus pesos já devidamente atribuídos. As parciais de João tinham pesos diferentes. A primeira e a segunda valiam 10%, a quinta valia 20% e a terceira e a quarta valiam 5%. O somatório dos pesos é 100%, porém, João procura obter sua nota sobre 10, então dividiremos as porcentagens por 10. Multiplicamos, então, cada nota pelo seu peso na nova porcentagem, ou seja, 5 por 1, 7 por 1, 8,5 por meio, 8,5 por meio de novo e 6 por 2. O resultado da soma é 32,5. Então, dividiremos por quanto por cento da nota esses valores correspondem, ou seja, 50%. Fazemos, então, 32,5 dividido por 5, que resulta na média ponderada de 6,5. Moda é o valor que mais aparece num conjunto de dados. A moda está dentro da tendência central, ou seja, é uma forma de separação e contagem de dados concretos. Esta forma é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. Por exemplo, dentre todas as provas de João, 40 no total, a nota que mais se repetiu foi 7, 19 vezes. 7 é a moda, enquanto as outras 21 notas variam sempre abaixo de 15. Agora, daremos uma resumida em tudo o que já foi dito. O tema central que abordamos foi a estatística. A população e a amostra falam sobre os dados concretos que serão analisados. As frequências são as análises de dados a partir de comparações. A pesquisa estatística é o que será analisado. Aí vem a tendência central, que é o produto final que será analisado a partir da média, moda e mediana. A média é ramificada em 2, o que permite uma análise mais profunda. A estatística, como vimos, pode passar despercebida no nosso dia a dia. Todavia, se prestarmos atenção, ela está muito presente nele, como em média de notas, pesquisas de instituições, etc. Além disso, apesar da estatística que aparentemente conhecemos, esse tema tem muitas outras ramificações, como as apresentadas ao longo do vídeo. Todos esses subconjuntos servem para uma infinidade de situações e percepções em nossas vidas. Ainda assim, é importante ressaltar que, por ser um tema da matemática, não deixa de atuar sobre dados concretos, uma vez que passa a ser verdadeiramente a principal função da estatística.